1 Crônicas capítulo 4, versículo 9, o texto diz: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E aí vem o que todos nós queremos ouvir. E Deus atendeu ao seu pedido. E Deus atendeu ao seu pedido. A questão aqui, como é bom saber que Deus atendeu o nosso pedido. Agora, por que Deus atende o pedido de uns e não atende o pedido de outros? Vamos orar. Deus, que oportunidade essa, ouvir tua voz. Eu sei que muitos já estão acostumados comigo, com a minha voz, com o meu jeito de pregar, mas o novo não está em mim, mas o novo está na mensagem. A mensagem é mais importante que o mensageiro, e mais importante do que eu é a mensagem. Então Deus, me usa nesta manhã de domingo para alcançar corações que realmente estão esperando ouvir o Senhor, que não só estão escutando, mas estão ouvindo. Que essa palavra traga vida, que derreta toda a cristalização do coração, que derreta, meu Pai, tudo aquilo que tem trazido lentidão, tristeza. Fala conosco, Pai, nesta manhã, é o que eu imploro, apesar de mim, em nome de Jesus. Todos nós acreditamos na oração. Um crente que não ora simplesmente não é um crente, porque a oração faz parte de uma prática sadia de vida cristã. Oração, leitura bíblica e oração. E embora a gente não saiba muito bem sobre os detalhes da vida de Jabes, até porque esse personagem que trago a vocês nesse domingo pela manhã é citado exclusivamente nesses dois versículos de 1 Crônicas 4, o versículo 9 e o versículo 10. Mas é importante entender que tudo o que ele viveu partiu da oração. Sim, a oração ela é uma ferramenta das mais poderosas para tocar o coração de Deus. Deus realmente tem um interesse muito grande quando você tem coragem de falar com Ele. E oração não é fácil. Afinal de contas, tudo que vale a pena não é fácil. Tudo que é precioso não é fácil. E por isso que orar não é fácil. A gente coloca algumas desculpas, alguns marmanjões dizendo: eu não sei orar. Se eu sei dizer que não sei orar, eu sei orar, porque orar é uma conversa. Mas orar não é fácil. Orar requer muito mais do que palavras, porque oração é uma comunicação. E nem sempre quando você fala, você comunica. Nós somos treinados que uma boa conversa ela é feita por uma boa quantidade de palavras soltas. E tem gente que fala o tempo todo, parece uma matraca, não cala a boca, fala o tempo todo, mas não comunica nada. Não comunica, não transfere. E aqui eu vejo um homem que foi transformado pela oração, transformado pela capacidade de falar com Deus. E eu não sei se você sabe, mas Deus ainda ouve. Deus ainda escuta homens. Deus ainda faz milagres. Deus ainda muda histórias. Deus, se for preciso, ainda abre o mar. Se for preciso, se você tiver fé para isso, Ele pode ainda parar o sol. Deus pode fazer grandes coisas. O problema é que nós paramos de falar com Deus. Paramos de falar com Deus. A oração tem morrido. A oração tem virado reza. Palavras repetidas
ou palavras que a gente fala e a gente nem acredita no que está falando. É algo que sai da garganta, não sai da alma. É algo que é igual sempre, é protocolar. E é por isso que vivemos num nível tão raso de avivamento, de poder, porque paramos de falar com aquele que servimos. Veja, o início da vida de Jabes, o texto nos diz: sua mãe chamou de Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Jabes iniciou a vida dele com dores e dificuldade. O próprio nome dele, Jabes, que no hebraico quer dizer Yabetz, significa aflição, dor. Esse foi o começo dele, como garanto que talvez é o começo de muita gente que está me assistindo aqui agora. Raras são as pessoas que se aproximam a Deus por alegria. Raras, não vou dizer que não existem, mas é o mínimo. A maioria de nós, a minha história na vida cristã se deu pela dor da minha mãe. O que levou meus pais a Deus nunca foi um sonho idealizado. Quantos de nós estamos assistindo esse culto e nosso começo foi pela dor? Jabes começou, ele nasceu com a dor, e não há nada de errado nisso, porque ele não teve culpa, como muitos de nós não temos culpa do porquê vivemos. Eu não tenho culpa do pai que tive, da mãe que tive, do irmão que tive, eu não tenho culpa, mas eu sou extremamente culpado pelo que vou fazer a partir daquilo que recebi. O início da história de Jabes é a dor. O meio da história de Jabes, o meio é que ele invocou a Deus. Em algum momento, depois de ter nascido e recebido o nome de dor, né? O texto diz que porque a mãe dele teve muitas dores de parto, deu a ele o nome de dor. Ele era o dolorido, ele era o homem da aflição. E no meio da vida dele, a Bíblia diz que ele invocou a Deus. O que levou ele a invocar, a Bíblia não diz. Aonde ele aprendeu a invocar, a Bíblia não diz. A Bíblia diz apenas que ele invocou, ele orou. Ele desfrutou do poder da oração. E a partir de então, termina a história dele na Bíblia. Termina dizendo que ele foi o mais ilustre de todos os seus irmãos. Ele foi o homem mais importante de toda a sua família. E aqui tem um paradoxo. Como pode alguém nascer de uma realidade que a própria mãe o chama de aflição, dor, e de repente esse camarada termina a vida sendo o personagem mais importante da sua família? O que mudou a sua origem para o seu final foi o que aconteceu no meio: a oração. A oração. Você está cansado de sofrer? Você quer o que? Meu WhatsApp? Você quer que eu te indique uma corrente forte de oração? Você está cansado de sofrer? O problema não é como você começa, mas é que atitude você tem no meio desse sofrimento. Sabe o que Jabes disse na oração dele? Ele pede 3 coisas. E é interessante, porque a fé não tem tamanho. É fácil eu pedir alguma coisa em oração. Quando eu faço as contas do dinheiro que tenho, digo: eu tenho dinheiro para trocar de carro, Senhor, me ajude a trocar de carro, me ajude. Mas essa fé é uma fé cheia de muleta, porque eu sei que mesmo que Deus não me abençoar, eu tenho recurso para trocar de carro. Senhor, me abençoe com uma namorada, e eu já tenho um crush ali, já tem alguém em vista, já estou piscando para alguém, alguém piscando para mim, está na igreja. Eu não preciso de uma fé, porque eu já tenho uma muleta, porque se Deus não me abençoar, eu já estou vislumbrando que eu nem preciso muito de Deus, porque eu já estou vendo. É fácil orar por algo que, se Deus não me abençoar, a farmácia vende. Senhor, me tira essa dor de cabeça, me tira essa dor de cabeça, me tira essa dor de cabeça. Mas vai que Deus não tira a dor de cabeça, eu vou na farmácia e eu compro um Anador e a minha dor de cabeça passa. Mas quando você não tem nada, a única coisa que você tem é a marca que a vida te deu. Você é alguém que trouxe dor. Você é alguém que eu quero te marcar para a vida inteira, Jabes.
Eu quero que todo mundo saiba da tua história. Você é alguém que trouxe incômodo, você trouxe dor, você não é o filho ideal, você não é a pessoa ideal, você não nasceu para ser referência para ninguém, porque ninguém que é referência chama Jabes, ninguém que é referência chama dolorido ou doloroso. O teu começo me prejudicou, então você não é parâmetro. Eu estou marcando você porque você não vai ser aplaudido, você não vai ser elogiado, você vai ser alguém abaixo da média. Qual é a oração de alguém que já está abaixo da média? Eu imagino que uma pessoa que está abaixo da média fará uma oração medíocre. Ah, Deus, me ajude a sobreviver. Ah, Senhor, me ajude a não passar fome. Ai, Senhor, quem me dera o Senhor me dá um puxadinho de uma casa. Ai, Senhor, pela vida sofrida que eu tenho, olha, Pai bendito, se eu ganhar um salário mínimo já está bom. Ó Deus, olhando para os meus irmãos, para como eles são, para a minha origem, para o lugar que eu moro. Ah, eu moro numa periferia. Ó Senhor, se o Senhor me der uma barraquinha para eu vender minhas coisinhas, já está bom. É por isso que temos uma vida medíocre, porque temos uma fé apoiada naquilo que nós vemos ser possível. E se você ora baseado naquilo que você enxerga ser possível, você não precisa de Deus, porque você não precisa de Deus para fazer o possível. A oração de Jabes, ele pede 3 coisas. A primeira delas, versículo 10, na parte A, ele vai dizer: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Sabe o que ele está falando? Eu quero prosperidade, me alargue as fronteiras. Eu quero terra, eu quero casa grande. Minha mãe me chamou de dolorido. Eu quero terra, eu quero riqueza financeira, eu quero que o Senhor me abençoe e alargue as minhas fronteiras. Eu quero conquistar lugares adiante do meu território. Eu quero. Sabe por que a gente é miserável? Porque a gente ora para Deus tocar o coração de alguém para nos abençoar. A gente sempre condiciona a oração a alguém, a algo que eu vejo. Não, eu não sei que fronteira e como Deus vai me prosperar, mas eu não posso crer que para Deus me abençoar, eu preciso depender de alguém. É por isso que o Salmo 23:1 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que nada me faltará? Não há nenhuma garantia de que se está chovendo, se tenha deserto, o não faltar, não há nenhuma explicação se o solo está bom, não tem nada. Só não vai faltar por um detalhe: eu tenho pastor. Como é que você vai virar esse ano, pelo amor de Deus? Você está em crise porque você fez uma entrevista e não te responderam ainda? É isso, é esse telefonema dessa empresa que vai determinar se você vai passar fome ou não. Porque você mandou uma ficha para o banco e o gerente até agora não aprovou teu crédito, e você está igual um medroso, orando para Deus tocar no coração do gerente do banco. Será que é Ele que vai determinar se você é próspero ou não? Será que não falta um pastor na sua vida? O Senhor, Ele é o meu pastor, e é exclusivamente por causa do pastor que eu posso dizer para os meus medos: nada me faltará. É exatamente por causa do pastor que eu vou olhar no espelho e dizer: eu não tenho medo nenhum, porque nada me falta. Como assim? É por causa do pastor. Quando nós entendemos que Deus tem controle, é o que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Ele vai dizer: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Jabes disse: eu comecei mal, mas Senhor, me abençoa, alarga a minha fronteira. Não tem nada a ver
com o que eu estou vendo. É eu e Deus. Será que você não pode fazer isso hoje? Senhor, abre os tesouros dos céus. Senhor, eu sei que o Senhor pode me dar uma casa. Eu sei que o Senhor pode me abrir uma porta. Senhor, eu sei que o Senhor pode, oh meu Deus, eu sei que o Senhor pode me fazer conquistar. Eu confio em Ti, eu sei. Eu não sei de onde vai vir, eu não sei como vai vir, mas eu tenho a capacidade, eu tenho o direito de dizer que eu confio. A segunda coisa que Jabes pede, depois da prosperidade, ele fala no versículo 10, versículo 10 do capítulo 4, a parte B, ele fala: que a tua mão seja comigo, ou seja comigo a tua mão. Sabe o que ele está falando? O que ele está pedindo? Senhor, cuida de mim. Cuida de mim, Senhor. Que a tua mão seja comigo. É como se ele falasse: eu quero ter fronteiras estendidas, mas me protege, cuida de mim. Eu não quero confiar na minha própria mão, não. Senhor, cuida de mim, porque eu sei que onde o Senhor coloca a mão é bendito. Eu sei que a mão de Deus é poderosa. É o que o profeta Isaías diz no capítulo 40, versículo 12 de seu livro profético: quem mediu as águas na concha da mão? Quem foi? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem foi? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas dos seus prantos, dos seus pratos? É tão grande a mão de Deus. Jabes está dizendo: Senhor, cuida de mim. Minha mãe talvez não cuidou de mim. Eu fico tentando imaginar. A medicina, ela se tornou muito evoluída na nossa geração, mas é muito provável que sempre houve depressão pós-parto. Não é uma doença de agora. O que leva uma mãe dar para o filho o nome de dores, de alguém que me causou aflição. Imagine Jabes andando e todo mundo dizendo: aflição, 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 porque Jabes é a tradução do hebraico para português de dores, aflição, desgaste. Talvez ele não teve o cuidado da mãe, mas na oração ele não está pedindo vingança. Ele fala: Senhor, cuida de mim, que a tua mão seja comigo. Senhor, eu estou passando por isso, que a tua mão seja comigo. Eu tenho medo, que a tua mão seja comigo, Senhor. Que a tua mão seja comigo quando eu for lidar com os meus desafios. Quando o Senhor me levantar, meu Pai, quando eu prosperar, que a tua mão seja comigo. Quando eu for contrariado, que a tua mão seja comigo. Senhor, não me deixa viver uma vida na minha mão. Não deixa eu tocar aquela empresa. Não deixa eu tocar minha... Não, que a tua mão seja comigo. Que a tua mão seja comigo. Meu irmão, Jabes confiou na mão de Deus. Por isso, é o que diz Isaías capítulo 41, versículo 13. O Senhor, pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o seguro pela mão direita, lhe diz: não tema, eu o ajudarei. A terceira coisa que Jabes pediu, primeiro foi prosperidade, depois cuidado, e na sua curta oração ele pediu proteção. Na parte C do versículo 10 ele diz: me preserves do mal, de modo que não sobrevenha aflição. O terceiro pedido de Jabes é a proteção da vida. Talvez ele estava cansado de sofrer, cansado de ser humilhado, de enfrentar perigos. E Jesus também nos ensinou a pedir isso. Em Mateus capítulo 6, versículo 13, na oração que ele nos ensina, ele pede, nos ensina:
livrai-nos do mal. Livra-nos do mal. Quando foi a última vez que você pediu para Deus livrar você do mal? Não é orar dizendo para Deus o que está acontecendo com a gente, mas é dizer: Senhor, eu não quero sofrer, livra-me do mal. Jabes pediu, e não estava acontecendo nada, mas eu não quero mais sofrer, eu não quero mais, livra-me do mal, livra-me, livra-me das coisas ruins, livra-me dos acidentes de trânsito, livra-me dos homens maus, livra-me de ladrões, livra-me de usurpadores, livra-me. Não é ficar sentado em casa esperando o mal bater na porta, mas é se antecipar, porque quem se antecipa governa. Livra-me do mal, livra-me, livra-me. Vivemos uma crise de segurança no mundo, uma crise de ansiedade, uma crise onde os portões estão cada vez mais altos, lanças, desconfianças, não podemos andar com nada na mão porque somos assaltados. Uma crise de segurança. Sempre precisamos estar vigiando mais, cuidando mais de nós. Mas em vão vigiará o sentinela se o Senhor não guardar a casa. Não adianta ter alarme seguro, não adianta ter escolta, não adianta colocar cadeado se o Senhor não guardar a casa. Se nós não tivermos humildade de dizermos: Senhor, livra-me do mal, livra meus filhos, livra minha família, livra-me. Da mesma forma que muitos procuram cuidado, nós somos tão relaxados em pedir para Deus. Se você hoje estiver com medo, irmão, e não há quem não tenha medo. Uma vez li o texto sobre Jó, e ele diz que aquilo que ele mais temia lhe sobreveio, e o que ele receava lhe aconteceu. Existe um poder no medo. O medo é a fé invertida. Se a fé é uma convicção de algo que eu não vejo, mas vem em minha direção, a fé pode ser algo bom, como também pode ser algo ruim. Algumas pessoas, quando são diagnosticadas de câncer, o médico diz: você tem uma sobrevida de X anos, 5 anos, 10 anos. E surpreendentemente, alguns morrem em meses, porque todo o problema está aqui. O corpo começa a pipocar os sintomas, porque ela não sabe lidar com o medo, e o medo é a fé invertida. Você acredita tanto que vai morrer, acredita tanto que vai quebrar, que você vive isso. Assim como eu acredito que quando você crê muito que vai viver, superar, avançar, você vive. Eu também creio que quando você acredita muito no fim, muito na ruína, muito na perda, você se arruína, você perde. O Salmo 121, versículo 3, o salmista diz: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Aleluia. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Aleluia, como a sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, e nem à noite a lua. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Jabes pede: eu nasci como um desgraçado. A minha mãe, ela me marcou, ela me rotulou, mas ele orou por prosperidade. Me alarga as fronteiras. Ele orou por cuidado, que a tua mão esteja comigo, cuida de mim, Senhor. Ele orou para não sofrer, livra-me do mal. E sabe o que é mais lindo de tudo? O versículo termina dizendo: e Deus concedeu tudo o que ele pediu. Não foi o primeiro pedido, não foi o segundo pedido. Deus deu tudo o que ele pediu. A Bíblia não pode mentir. Não existem relatos adicionais de Jabes materializando. Então a gente pode imaginar, mas o texto diz que tudo o que ele pediu,
alargar as fronteiras, que a mão de Deus fosse com ele e livrá-lo do mal, Deus esteve e fez tudo o que ele pediu. Deus lhe concedeu o que tinha pedido. A história de Jabes é a história mais resumida de toda a Bíblia. São 2 versículos e falam tudo o que a gente sabe sobre ele. No céu quero encontrá-lo. Mas fala de um homem que teve um começo péssimo e um final glorioso. O começo é: você se chama dolorido. Eu vou te marcar para ser o pior da família. E ele termina como o homem mais ilustre da sua casa. E no meio de tudo isso, tem uma oração. Tem alguém que tem coragem de falar com Deus, desprovido do que está acontecendo agora. As suas orações, elas estão cheias do quê? Do que está acontecendo agora. Você não precisa dizer para Deus o que está acontecendo agora, porque Ele vê o que está acontecendo agora. Você não precisa dizer que o teu filho está agora no quarto fazendo malcriação. E você não precisa dizer para Deus que no banco você está pagando um cheque especial. Você também não precisa dizer para Deus que você está com dor de cabeça, porque Ele sabe que você está com dor de cabeça. Você não precisa apenas narrar como um jogador de futebol, um comentarista ou um narrador esportivo, como é que está o jogo, o lance. Ele sabe. Por que você não faz orações para dizer para Ele o que você consegue ver além dos teus olhos? Jabes, ele não falou da vida sofrida, mas ele falou do que ele sabia que Deus poderia fazer. Está na hora de você parar de falar do que fizeram com você, para você começar a falar do que Deus pode fazer com você. Orar não para ser um fofoquinha do inferno, um fofoqueiro do inferno. Ai, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Não. Deus, tu podes me abençoar. Deus, tu podes curar a minha vida. Deus, tu podes abrir meus olhos. Deus, tu podes curar os vazios da minha alma. Deus, tu podes sarar a minha mente. Deus, tu podes, tu podes. E não tem nada a ver com a minha origem, não tem nada a ver com o meu bairro, não tem nada a ver com as oportunidades da vida. Tem tudo a ver com o teu poder, tem tudo a ver com a tua glória, tem tudo a ver com o teu querer. E eu creio, Pai, eu creio que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu quero apenas dizer algo para você. Não é uma oração qualquer. Só é possível orar e tocar o coração de Deus se você conseguir sonhar antes da oração. É fechar os olhos e acreditar que Deus te ouve e que Deus te fez para conquistar. E que ainda que você não seja o filho mais ilustre, a pessoa mais ilustre, mas Deus simplesmente leva em conta a oração de homens que não se valem dos rótulos humanos, mas que olham para Ele. Jeremias era o que não sabia falar, Gideão era da família mais pobre de Manassés, Davi era o desprezado do pai, Isaías era aquele que não tinha a altura de uma boca limpa para falar em nome de Deus, e poderia citar tantos outros aqui, homens que aos olhos dos homens eram os sofridos, mas que tiveram a capacidade de se desprender daquilo que a vida disse para eles, para dizer: eu posso falar com Deus em liberdade. Qual é o tamanho da oração? A oração é o que você faz dela. A oração é livre. Quando você lê um livro, você está preso ao que o livro te faz ler. Quando você canta uma música, você é preso a cantar o que o autor compôs. Mas quando você ora, não há regra. Quando você ora, é você que diz. A música te limita, a leitura de um livro te limita, mas a oração é sua. O que você tem feito na sua oração? Nesse último domingo de 2020, existe uma vantagem particular em falar com Deus. Espertos são os homens que conseguem falar com Deus. E eu queria motivar você a mudar a sua vida, a entender que o jeito que você começou não precisa ser o jeito que você vai acabar. O jeito que a vida te deu um nome não significa o jeito que você vai terminar. E é você que tem que dizer isso. É você que tem que fechar os olhos e dizer para Deus o que você consegue ver que Ele é capaz de fazer na sua vida. Que tipo
tipo de casamento você acha que Deus pode te dar? Qual? Esquece os casamentos que você conhece. Esquece o casamento da tua mãe, do teu pai, dos teus irmãos. Que tipo de casamento você acha que Deus pode te dar? Que tipo de salário você acha que você pode ter? Não. Esquece a média do salário das pessoas que estudam onde você estuda. Que tipo de saúde mental você acha que você pode ter? Eu não estou perguntando o temperamento da sua família. Se lá todo mundo é nervosinho. Não. É o que Deus pode fazer, independentemente de quem eu sou. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele poder fazer. A oração tem tudo a ver em olhar para Deus e dizer: Ele pode fazer. Então eu não vou falar sobre o que eu acho, eu vou falar sobre o que Ele pode. E se a minha Bíblia diz que Ele pode tudo, então eu vou orar sobre tudo. Se a minha Bíblia diz que Ele é o pastor e nada me faltará, então eu vou falar sobre não ter limites. Quero orar por você. Nesse último domingo do ano, que você solte a âncora, deixe a sua oração fluir, e comece a orar tão profundamente, I'm in the quiet of the night. I sense the weight of worries taking flight. But darling, listen close and hear my plea. In this melody I ask, darling, don't you weep for me. In the shadows where fears reside, I find solace in the love you provide. With every step you ease my pain. In your embrace I found shelter from the rain. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side. Profundamente, que o céu vai gritar: ei Deus, alguém ali entendeu que é ser teu filho. Aleluia. Alguém ali entendeu o tamanho que o Senhor tem. Alguém ali começou a abrir a boca para reconhecer que nada é maior do que a tua presença. Há um filho teu lá no Brasil, lá em São Paulo, ou Manaus, ou Belo Horizonte, que não está falando para ti como uma manchete do que o diabo está fazendo, mas está olhando para Deus e dizendo: eu não preciso que me amem, eu não preciso que tenham dó de mim, eu não preciso que reparem o mal que fizeram em mim, eu não preciso que me ressarçam o dinheiro, eu não preciso que me deem caridade, eu só preciso orar e falar sobre o que Ele é, sobre o que Ele pode, sobre o que Ele tem, sobre o que Ele faz, sobre o que Ele gera. Não tem nada a ver comigo. Eu oro para dizer: eu creio, então alarga as minhas fronteiras. Eu não tenho R$1 no bolso, eu não tenho onde cair morto, mas Deus pode tudo, não pode? Então me alarga as fronteiras. Eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero ver a minha vida financeira crescer para a tua glória. Oh Deus, ninguém me ama, me desprezam, ninguém cuida de mim, ninguém se preocupa comigo, mas que a tua mão seja comigo, que a tua mão seja comigo. Ó Deus, onde eu colocar a minha mão, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida das minhas emoções. Deus, eu não quero sofrer não. Na minha casa todo mundo sofre de depressão, na minha casa todo mundo sofre de transtorno, na minha casa todo mundo tem diabetes, na minha casa todo mundo fica doente de câncer, mas eu sei que tu podes. Livra-me do mal. Pai, eu oro agora pelos teus filhos, todo espírito de limitação, todos aqueles que começaram a história como Jabes, marcas da vida financeira, marcas da vida profissional, marcas da vida emocional, marcas, e caminhamos para morrer igual começamos. Está amarrado. Eu não quero morrer do jeito que comecei. Eu não quero ser lembrado pelas marcas que minha mãe colocou em mim. Eu não quero morrer e diante do meu caixão as pessoas chegarem lá e falar: como ele
causou dores, como ele causou dores, como ele fez a mãe dele sofrer, como ele foi um menino sofredor e causou sofrimento. Mas eu quero que na beira do meu caixão as pessoas digam: ele nasceu como um sofredor, mas morreu como o homem mais ilustre da sua família. Ninguém foi mais importante que ele. Nós oramos, Pai, quebra os limites que nos seguram, quebra os limites que nos aprisionam nessas orações mequetrefes, essas orações porcaria que a gente faz, essas orações que nem a gente mesmo acredita, é tão ruim, é tão rasa, é tão pobre que a gente nem acredita. Mas eu quero começar a ter a ousadia de, no meio dessa minha vidinha, no meio dessa minha vida difícil, oprimida, abrir uma clareira do impossível, abrir um clarão, porque tu podes. Xandalabacotorobossoriandalabafá.